Será que essa festa é uma festa que, ao passar o tempo, ela pode se adequar com a igreja, pode entrar em parceria nessa cultura dentro da igreja, ou a igreja adentrar nesse mover chamado carnaval? Para começar, gente, muitas pessoas não sabem a raiz, da onde nasce todo esse mover de festa, de alegria, ou talvez de uma promoção para orgias, bagunça e tanta coisa que se promove de norte a sul nesse país com esse tal de carnaval. Isso não é coisa de Brasil, é coisa antiga, vem lá da Grécia, onde deuses pagãos, entidades satânicas, exigiam bagunça e, logicamente, uma ação da carne, onde a concupiscência, onde lascívia, prostituição, violência, sacrifícios a ídolos, enfim, tanta coisa maligna, sodomia, tudo isso era promovido com uma demanda de entidades malignas, desde a cultura grega, romana, enfim, vai passando de geração, e justamente como nós estudamos, na igreja, na Idade Média, adota essa cultura. Como tantas culturas pagãs, foi adotado e houve uma fusão entre a igreja e o paganismo grego-romano. Desde a antiguidade havia entidades satânicas e cultos a esses deuses que demandavam desde bagunça, orgia, adultério, fornicação, e lamentavelmente isso se propagou através do tempo. Então, já começamos com uma plataforma satânica, entidades malignas exigindo isso. Posso nomear muitos deuses, Vênus, a antiga Ísis, Íris, deusas pagãs que trabalhavam nesse segmento maligno que é a promiscuidade. Nós temos Diana dos Efésios, a deusa chamada da fertilidade e que promovia toda uma cultura ali na cidade de Éfeso. E Paulo teve sérios problemas por causa de que a cultura estava tão impregnada no povo que o povo se levanta contra esse apóstolo ungido. Então, essa é a primeira base que nós temos. O paganismo e a promiscuidade e toda desordem no que diz respeito à moral e à ética, algo que foge totalmente a um princípio santo. O que aconteceu? Nós temos uma marca que chama-se Páscoa, a Pessah. Por que sempre a Pessah, a Páscoa, ela muda de data? Primeiro porque nós somos regidos por um calendário chamado gregoriano, e é uma adequação que é adotada até os dias de hoje. Esse calendário gregoriano começa com o mês de janeiro, que é uma homenagem ao deus Jano, e sendo que o calendário judaico começa com a Páscoa, que o rabino começa com a Páscoa, e depois com Rosh Hashanah, que mais ou menos em setembro, outubro, começa com o ano cívico para Israel. Então, o ano começava sempre com a Páscoa. Você pode ver em Êxodo capítulo 12 que o ano começa com a Páscoa. E esse mês será o primeiro mês do ano. Então, oficialmente, o mês de março, entre fevereiro e março, começa o ano, no ano rabínico espiritual para Israel. Isso está em Êxodo 14, com a saída do povo ali do Egito, no livro de Shemot, ok? Se você calcula bem, março, primeiro mês, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então o mês de setembro não é o mês 9, é o mês 7 é setembro. 8, outubro. 9, novembro. Então o mês 9 é novembro. 10, o mês 10 é dezembro. Aí vem Jano, Deus Jano, janeiro, e Februar. Februar era uma deusa, mas uma deusa pagã, e Februar era uma deusa que causava febre, daí surge a palavra febre, todo mundo está com febre. Então a deusa Febra, diz a cultura grega, que descia, e todo mundo ficava atordoado, e de fato eram tomados por potestade, eles tiravam a roupa e saíam para as ruas para se prostituírem, para festejarem, para fazerem sacrifício. Então todo mundo está louco. O que aconteceu? Todo mundo está com febre, todo mundo está com febre, Aí surge a palavra febre. Febre era essa bagunça. Aí depois de febre vinha março, que seria Abib em hebraico, no calendário rabínico,
já começava a Bíblia com Nissan, que também é o início do ano espiritual para Israel. Olha só, então com março começa a Páscoa. Com março começa, na verdade, o ano espiritual. Tem sentido. E justamente o brasileiro diz assim, o ano só começa depois do carnaval, de fato, porque só com a Páscoa oficialmente começa espiritualmente o ano. Você entendeu essa parte? Então, o mês 7, que é setembro, tem sentido. Ou seja, não é o mês 9 e não termina com dezembro, mas termina com fevereiro. Então, tudo isso tem um significado muitíssimo importante, porque a marca em si do tempo é a Páscoa. Jesus marcou o tempo antes dele e depois dele, antes de Cristo, depois dele. Então a Páscoa sempre foi a marca, tanto no passado, para iniciar a contagem dos meses, a Páscoa, lá em Êxodo 12, como falei, começa a contagem do ano espiritual. E para nós também, com a morte de Cristo, começa um novo tempo espiritual. Então isso tem muito significado, nada é à toa, e o inimigo, Satanás, conhece todas essas datas que são espirituais, são bíblicas. Então o que acontecia? Antes da Páscoa, Satanás, através das eras, sempre trabalhou nas culturas. Desde a Babilônia, a greco-romana, lembra da estátua de Nabucodonosor? Começa com Babilônia, depois Medos e Persa, depois vem a Grécia, depois vem Roma. Isso são sequências de potestade. Um dia vamos estudar a estátua de Nabucodonosor, passo a passo, e o que ela significa, a sua significância através da história. Isso é muitíssimo interessante. Então, escute bem, preste atenção. Falar hoje em carnaval, estamos falando de raízes, de épocas onde Satanás já vem atuando. Agora, essa bagunça, essa orgia, essa desordem já acontecia desde os tempos passados. O que acontece? Como a igreja pagã no 300, 400, 500, começa a adotar festas malignas, festas greco-romanas, enfim, para poder fazer a miscelânea. Sempre tudo começa com o famoso Constantino, como falei, que se associou ao paganismo e levantou a igreja romana. A igreja quis continuar celebrando a Páscoa. Mas para frente vamos fazer também um estudo sobre a Páscoa. E como o povo está enganado de fazer a Sexta-feira Santa, recalco isso. Então, todo mundo estava ciente que a Páscoa seria por ordem do calendário rabínico. Por isso também a Páscoa muda de data. Ela fica passeando entre março e abril. Por quê? Porque o calendário rabínico é um calendário diferente do calendário gregoriano. Então, o calendário gregoriano e a igreja se submeteram sempre à Páscoa israelita, que muda por causa que os meses têm 28 dias. São de novilúnio para novilúnio, ou seja, de lua nova para lua nova. Não é como nós, que tem meses que tem 31, tem meses que tem 30, tem meses de fevereiro que tem 28, enfim. Então, a igreja em si se adequou ao calendário rabínico e ficava mudando, e vai ficar para sempre mudando, porque Páscoa nasce de Israel. Então, quando chegava a Páscoa, a igreja implantou, vamos fazer uma quaresma, vamos fazer 40 dias com base ao jejum de Jesus, nós vamos nos purificar e nós vamos nos abster de tudo que é coisa maligna, inclusive o fato de comer carne, o ato em si de degustar carne. Isso é homenagem ao corpo de Cristo e uma falsa religiosidade, uma falsa santidade com hipocrisia, e se fazia essa quaresma. Então, nesses 40 dias não poderia haver pecado, não poderia haver imundície, não poderia até se consumir carne em homenagem à Páscoa que viria. Então, 40 dias antes do Pessah, a igreja começou, entre aspas, a se consagrar, a se resguardar. Só que antes dessa quaresma, 3 dias antes, porque começaria com a quarta-feira de cinza, essa quaresma, 3 dias antes, o povo falava, já que vamos ficar 40 dias sem poder fazer a farra, nem bagunçar, nem nada, então nesses 3 dias antes da quarta-feira de cinza, nós vamos aproveitar esses 3 dias para fazer bagunça. E a igreja permitiu. Então, todo mundo começou a fazer, desde orgias, sodomia, nudez, vícios, e de fato sempre caía no mês de fevereiro, ou seja, findava-se o ano rabínico com fevereiro,
e já começaria a Páscoa com o ano rabínico, então febre, todo mundo ficava com febre e saía para as ruas. E para as pessoas não se comprometerem, porque iriam tirar a roupa, iriam fazer tanta coisa absurda, aberrações, eles literalmente colocavam máscaras, que já era um costume greco-romano, colocavam máscara, então ninguém reconhecia ninguém, todo mundo estava de máscara, então o pessoal colocava a máscara e saía para, entre aspas, se divertir. Então, temos aqui um exemplo absurdo para qualquer cultura, para a humanidade, onde as pessoas, além de entrar numa libertinagem satânica, escondiam sua identidade. Isso é algo diabólico. E hoje em dia tem muita gente mascarada, mascarada, que está vivendo uma falsa identidade. Por quê? Porque se esconde na carnalidade e no pecado. Então nós precisamos ver isso aqui, porque é muito profundo. O que acontece? Quando terminavam esses dias de bagunça, começava a famosa quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas, os sacerdotes da época da igreja romana literalmente pegavam cinzas e faziam o sinal da cruz e absolviam o povo. Todo mundo, entre aspas, também se arrependia e vinha diante do sacerdote da igreja romana e eram absolvidos para começarem a purificação dos 40 dias para celebrarem mais para frente a Páscoa, celebrando a morte de Jesus Cristo. Agora, queridos, essa é a raiz para uma festa que veio lá da Europa, veio através dos portugueses, veio através dos europeus e chega no Brasil. E aqui no Brasil se mistura a cultura afro-europeia, era a cultura, porém se mistura a cultura afro. E aí começa uma miscelândia. Então, na terra brasileira se mistura a cultura afro, aí vem o samba, vem a religiosidade afro, vem todo aquele calor tropical, e aí começa um território perfeito para Satanás fazer e desfazer e aprontar. Lamentavelmente, nessa época, isso é estatística, é realidade, é notícia, aumenta a violência, aumentam as mortes, todo ano vidas são ceifadas, doenças venéreas, a propagação de doenças mortais, como HIV, o vírus da HIV que se espalha, e já em décadas que não havia tanto controle como hoje, se espalhou, moças perdendo virgindade, gravidez indesejada, drogas, muita droga, muito vício, acidente, e uma desordem de norte a sul, violência, roubos, estupros, adultérios. Queridos, como que Deus pode estar aprovando uma coisa dessa se isso é abominação diante do Senhor? Então, isso não pertence a uma cultura que a igreja pode aprovar ou se associar. Calma, já vou falar de muitos argumentos que falam em relação ao porquê hoje muita gente está se adequando a essa festa da carne. Justamente o nome carnaval é carnes levari, porque em 40 dias se afastariam da carne, então se afastariam da carne, então eles faziam o carnaval. Outros dizem que seria festa literalmente, ou dança da carne, mas no original, a etimologia dessa palavra é carnes levar, ou seja, afastar-se da carne por 40 dias. Antes disso, eles faziam o seu carnaval para desfrutarem de qualquer tipo de bagunça, para poder entrarem na quaresma. Agora, temos uma base bíblica. Vou ler um versículo aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A primeira questão toda vez que eu me associo a uma cultura mundana, toda vez que eu me associo e adequo cultura mundana e a trago para dentro da igreja, eu estou conivente, eu estou desejando na ótica de Deus, isso é amor ao mundo.
Então, aí surge a desculpa, não, é que nós fazemos isso porque vamos lá para evangelizar. Queridos, Paulo disse, fiz-me de tolo para ganhar os tolos, fiz-me de tudo para ganhar a todos. Sim, mas será que eu preciso imitar ao mundo para poder levar a palavra? Será que eu preciso me disfarçar de mundano para ganhar o mundo? Será que eu tenho que me prostituir para ganhar pessoas que estão se prostituindo? Será que eu preciso da droga? Me embebedar para ganhar os alcoólatras e os viciados em droga? Será que eu preciso viver sodomia para alcançar sodomitas? Não, não. O contexto de tudo que Paulo revela é muito mais profundo e com outro significado do que estar adequando-se à cultura pagã. Então, aqui é categórico o apóstolo João falando que eu não posso me associar, eu não posso amar o mundo nem as coisas que estão no mundo. Por quê? Porque pode surgir um princípio, entre aspas, santos, de eu querer me infiltrar no meio dos pecadores e no convívio deles para evangelizá-los. Mas o povo não tem limites. Esse é o problema. É que dentro da igreja tem uma ala dentro da igreja que está sedenta para voltar ao pecado, para voltar à bagunça. E eu conheço muito mais gente que se desviou por tentar se misturar com o mundo do que ganhar mundanos para Jesus. Lamentavelmente, essa é a falta de controle. Então, nós não podemos amar o mundo. Aqui diz no versículo 16, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne. Segundo, concupiscência dos olhos. E terceiro, soberba da vida. Vamos ver esses 3 pontos já. E tudo isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, temos 3 pontos. Anote aí, por favor. Primeiro ponto, 2 e 3. Aqui, João fala claro. Primeiro, concupiscência dos olhos. Vou colocar aqui, concupiscência, vou abreviar, dos olhos. Segundo é concupiscência da carne. E o último é soberba da vida. Soberba da vida. Então temos 3 pontos: concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Essa é a trilogia de Satanás para promover o carnaval, para promover a bagunça, para promover a desestrutura moral que venha a contradizer a santa palavra de Deus. Porque isso aconteceu desde o princípio. Olha só um exemplo: concupiscência dos olhos. Eu te convido para você ir a Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, que aconteceu? A tentação da mulher. A serpente estava no jardim e Deus havia proibido comer do fruto da árvore do bem e do mal, o fruto proibido. Mas há um versículo que me chama a atenção, quando Deus dá a condenação à serpente, depois que se descobre tudo, que Adão e Eva são lançados fora do Éden, e Deus fala para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher. Olha só, inimizade entre ti e a mulher. Então quer dizer que havia amizade, porque se eu coloco inimizade entre 2 pessoas é porque elas são amigas, concorda comigo? Então, primeiro passo que a serpente deu, antes de começar a tentar a Eva, antes de levá-la à árvore para que ela saboreasse, ela fez amizade com a mulher. Fez amizade, esse é o grande problema. Amizade com Satanás. Quem sabe, eu sempre brinco, eu digo, quem sabe Satanás aparecia: e aí, Eva, tudo bem com você? Cadê o Adão? O Adão está por aí. Tudo bom? Você quer ajuda aí com as tarefas? Como que está? Começou uma amizade. A mulher estava ali, talvez sozinha muitas vezes, e vinha a serpente e começou a criar uma amizade. Esse é o primeiro fator. Então, a amizade com Satanás, a associação com Satanás é a brecha que leva à destruição da moral da igreja, da santidade da igreja. Porém, inimizade. Então, quer dizer que havia amizade. Então eu não posso ter amizade com coisas, não posso me associar, não posso adquirir coisas que não procedem de Deus, são oriundas de Satanás, são oriundas de demônio. Que comunhão há entre Belial e Deus? Não há Belial, não há comunhão, é Belial e acabou.
Tá bom, gente? Olha só, em Gênesis diz concupiscência dos olhos. Tem um versículo aí em Gênesis 3 que diz assim: e viu a mulher. A mulher viu. A mulher viu. E viu a mulher o fruto. E viu a mulher. Ou seja, a mulher viu. Ela enxergou. A primeira coisa que Satanás, ao fazer amizade, falou: olha o fruto. Olha que fruto lindo. Pode ver lá em Gênesis 3, diz: e a mulher viu. E a mulher viu. Então, a concupiscência começa com os olhos. A concupiscência começa com o que você enxerga. A palavra do Senhor diz claramente que a lâmpada do nosso corpo são os olhos. E se meus olhos são trevas, todo o meu corpo vai ser treva. Eu te digo, pelo amor de Deus, só se for um leigo, uma pessoa talvez que não tem consciência, que sabe que a nudez e a provocação de orgias é tentação para a nossa carne. Claro que é. Pode ser o homem mais santo, mas se ele não vigia com seus olhos, ele está perdido. Em toda a área da nossa vida tem, em qualquer coisa que você veja que não seja lícito, que seja concupiscência, você está frito, você está arrebentado se você entra nesse caminho. E isso é com todos, porque a carne deseja isso. Então, eu não posso me associar a esse tipo de maldade, porque meus olhos têm que se privar de coisas malignas. Eva já estava em amizade com a serpente e diz que a mulher começou a olhar a árvore e viu Eva, ou seja, começou a enxergar. Diz também claramente em Gênesis capítulo 3, diz que ela saboreou e disse que era uma fruta deliciosa, era boa para saborear, ou seja, o sabor. Ela experimentou, primeiro viu, depois pegou a fruta e saboreou, disse que era gostosa, era saborosa, diz que tinha sabor bom, é por isso que falou: homem, vem aqui, experimente, a fruta é muito boa. Acho que Deus se enganou que essa fruta mata ou vai nos condenar. Não, a fruta é muito boa. Então, saboreou, viu que a fruta era boa. Agora eu lhe pergunto, a carne, ela gosta de saborear coisas ruins? Não, coisa boa. Pergunte para o que cheira a cocaína se a sensação que ele sente é ruim. Não, é muito boa, senão não usaria. O que enche a cara e fica lá, é todo embebedado e embriagado, a sensação do prazer deve ser muito bom. Eu não conheço isso, mas deve ser muito bom para alguém se viciar nisso, deve ser muito bom, né? Agradável à carne, sim, né? O prazer sexual, o prazer da prostituição, o prazer da orgia sexual, sim, é um prato cheio para a carne. Então, diz que a mulher falou que a fruta era boa. A carne sempre vai aprovar aquilo que é gostoso, entre aspas, aquilo que é bom. Só que a questão nesta lição do pecado é que há consequências. É isso que muita gente não entende. Tudo tem consequências. E o desejo da carne pode ser satisfeito ou satisfatório no momento, porém são as consequências. Eu conheço gente que por 5 minutos de prazer estragou ministério, estragou casamento de 20, de 30 anos. Eu conheço gente que por 5 minutos de prazer estragou a sua vida com Deus, de anos de oração, de pregação. Por quê? Porque o prazer da carne saboreou que a fruta era gostosa de se experimentar. Você entende o que eu estou falando? Então, a missão no carnaval é, em primeiro lugar, iludir a igreja, onde isso que é ruim não é tão ruim assim. Olhe lá, quando a pessoa começa a enxergar, olhar, observar, cuidado, igreja. Quando a igreja começa a olhar para o mundo e começa a ser atraída pelo mundo, já caiu na concupiscência dos olhos. Essa mulher aqui saiu do costado de Adão. Eu sempre ensino que a igreja saiu do costado de Jesus quando foi ferido na cruz, no costado, na lança, saiu água e sangue. Foi gerada essa mulher, ou seja, a igreja. Agora preste atenção. Essa igreja precisa não cair no que a primeira mulher caiu, que é a concupiscência do seu olhar. A igreja tem que estar com os olhos fixados na glória do céu. Paulo diz:
observai as coisas do alto, as que são de cima, e nós precisamos enxergar, levantai os vossos olhos para cima, porque a igreja quando começa a olhar para fora, a igreja quando começa, ela é seduzida, e começa a entrar na concupiscência dos olhos, daí a carne se manifesta. Quem é o que não vai entender que olhando a carne vai se manifestar e vai querer se deliciar com com a concupiscência da carne? A sequência. E terceiro, o que acontece? Soberba da vida. O que acontece com a mulher no Éden? Também diz no capítulo 3 de Gênesis, diz que ela percebeu que era boa, a fruta era boa para o entendimento. Sabe o que aconteceu? A mulher no Éden experimenta a fruta, primeiro vê a fruta, experimenta, viu que era saborosa, e ela percebe, estou enxergando as coisas de uma maneira diferente. Satanás já falou, você vai ser igual a Deus, você vai ser inteligente. Então o orgulho da mulher, agora sou poderosa, olha só, além de olhar a fruta, saboreá-la, agora ela se sentiu poderosa. Então essa é a soberba que quer pegar a igreja, a soberba de pompa, a soberba de querer ser algo a mais. Nós temos bloco carnavalesco e somos diferentes, nós temos pompa, nós somos uma igreja radical, nós somos uma igreja radical no sentido de modernidade, nós somos uma igreja que extrapola conceitos, enfim. Será que isso está aprovado diante do Senhor? Então, a soberba da vida está tomando conta de muitas igrejas que estão se envolvendo, cantores, pregadores, pastores que estão trazendo ação maléfica. Querido, não tenho nada contra ritmos. Sinceramente, não tenho nada contra ritmo. Se alguém me cantar um louvor com ritmo de valsa, é louvor ao Senhor. Se um ritmo mais voltado para o forró, para adorar ao Senhor, o problema é de quem vai adorar. Esse não é problema meu. Se a pessoa faz isso com temor e adora ao Senhor, não tem um problema. Se alguém quer cantar um corinho mais agitado, é problema dele. Se a pessoa quiser cantar um coro mais balada, é o problema da pessoa com Deus, se ela o faz de coração. O problema é o seguinte, o problema é eu praticar a mundanalidade e principalmente me associar a esse tipo de cultura. E cá entre nós, música sacra sempre será música sacra, música consagrada ao Senhor. Eu sinceramente digo, não tenho nada contra ritmos. Os ritmos foi Deus que fez. Agora, eu me associar ao mundo, eu me associar a coisas satânicas? Não posso isso. Eu gosto de pular, dançar, eu gosto de mexer as mãos. Quem me conhece sabe que eu sou extrovertido, não tenho nada contra isso. Agora, uma coisa é culto de adoração ao Deus Todo-Poderoso. E outra coisa é festa da carne, festa de orgia e festa satânica. Então, esses 3 pontos é o que nós vamos começar esse estudo, gente. Esse negócio vai se aprofundar em como os olhos da carne e a soberba da vida vão promovendo a igreja para que ela comece a se deturpar, comece a se perder, tá bom? Então, que Deus nos dirija, que Deus nos guie para que a cada dia possamos andar na luz que é Cristo Jesus. Eu não posso permitir de que uma festa que é promovida por uma cultura satânica, uma cultura de orgias, de nudez, de vícios, de adultério, de violência, que atrasa a economia, trava a promoção de bons costumes. Às vezes não podemos nem sair na rua por causa de badernas e tudo se fecha, tudo fica travado até chegar quarta-feira de cinza. Por quê? Porque tem gente que simplesmente quer dar bel prazer às vontades da carne. Que Deus te livre, que Deus te guarde e não seja associado a esse tipo de bagunça satânica. Que Deus te abençoe. Quarta-feira de cinza começamos, e eu vou me aprofundar nisso aqui, olhos, carne e soberba da vida. Que Deus te abençoe. Um abraço em nome de Yeshua HaMashiach.